Minha proposta hoje, e eu vou ler a passagem primeiro, vamos abrir lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. Esse não é um texto novo para a maioria de vocês. Nós, inclusive, alguns anos atrás, nós fizemos uma exposição do livro de Efésios aqui da igreja e estudamos essa passagem também. Mas, quando você lê o Novo Testamento e mesmo o Antigo Testamento, aliás, Moisés, antes de subir na montanha e morrer e ser enterrado pelo próprio Deus, e conseguir ver lá a terra prometida, antes dele fazer isso, ele pregou um sermão que está registrado no livro inteiro de Deuteronômio. Eu não sei se o povo dormiu, né? Mas, enfim, ele repetiu tudo de novo o que ele tinha ensinado, tudo de novo. A repetição é fundamental, porque a gente esquece. A gente esquece. E não pode esquecer. Então nós lemos o seguinte, eu estou lendo na versão transformadora. Agora vai. Versículo 11, capítulo 4 de Efésios. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Saudável em amor. Não mais crianças. Essa é a minha proposta para a nossa igreja neste semestre final de 2017. Não mais crianças. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Estou aqui simplesmente para transmitir um recado do Senhor Jesus, inspirado, que veio através do apóstolo Paulo, em princípio e a princípio para uma igreja na cidade de Éfeso, mas era uma carta circular que devia ser lida também nas igrejas em geral, e ela chegou até hoje, porque é importante a gente entender o que Deus através de Paulo estava dizendo. E ele diz isso para nós hoje. Mas eu queria retornar rapidinho para o começo do livro, porque a gente precisa de um contexto. É uma proposta. Mas essa proposta tem uma raiz muito forte. E a raiz é o seguinte: nós não somos um povo qualquer. Não somos. Quando nós abrimos aqui mesmo, em Efésios, no capítulo 1, a gente lê que, olha, nós temos uma posição espetacular. Deus nos deu, assim, um privilégio que não tem tamanho. Olha só rapidinho, Deus nos amou, e eu estou resumindo os versículos 3 até o 23, Deus nos amou antes de criar o mundo. Deus nos amou antes de existir nada. Deus já nos amava, eu, você, nós éramos amados por Deus na eternidade. Isso tem uma palavra que chama eleição, é um amor eletivo. Deus nos amou de tal maneira que Ele nos escolheu. Lá na eternidade, um amor que nos escolheu. Ele olhou para mim, para você, antes da gente existir, antes de existir nada, e ele disse: eu amo aquele cara, eu amo aquela moça, eu amo aquela mulher, eu amo aquela criança. Deus nos amou antes de criar o mundo. Não apenas isso, porque esse amor levou Deus a resolver um problema grave, que é o problema do pecado, da nossa autonomia, da nossa independência, do nosso desejo de viver sem
reconhecer que Ele é o único Deus verdadeiro e querendo fazer de nós mesmos os nossos próprios deuses, porque no final das contas é isso que a gente faz. Mas Ele providenciou o nosso resgate, porque a gente não tinha nem mesmo condição de reconhecer e de fazer um caminho para Ele de reconciliação. Não havia possibilidade. Então Ele providencia esse resgate. Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que vem à terra, Ele se humilha, desce da glória, vive, se encarna, vive como um homem, uma vida simples, e no final é crucificado. Não porque Ele foi injustiçado, Ele veio para isso. Ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Ele veio para levar sobre si o castigo que nos reconciliou com Deus. Isso a Bíblia chama de redenção. Nós éramos escravos do pecado. Deus foi lá no mercado de escravos, que éramos todos nós escravizados pelo pecado, e nos compra do mal e do pecado, e nos arranca das garras desse Senhor que nos escravizava, que é o mal. Isso se chama redenção. E não somente isso, Ele nos adota na família dele e passa a nos chamar de filhos e filhas. E nos dá o privilégio de ser co-herdeiros do Filho único dele, Jesus Cristo. Herdamos tudo em Cristo. E para ter certeza de que isso vai acontecer, porque a vida continua, e às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, eu sou isso tudo que a Bíblia está dizendo que eu sou? Ele coloca em nós um selo, uma garantia que se chama o Espírito Santo, que é o próprio Deus que vem morar em nós, que dia e noite nos diz, nos piores momentos, Deus te ama, Ele não desistiu de você, tenha esperança, calma, Ele está trabalhando na sua vida. Redenção, adoção, selo do Espírito Santo. E aí a Bíblia continua dizendo nesse texto que Deus nos coloca no centro da história. Porque Jesus veio reconciliar consigo todas as coisas. E a igreja é o clímax dessa reconciliação. É a nova humanidade. Ele recria aquela humanidade que caiu, que se perdeu, a primeira humanidade. E começa a criar uma nova humanidade em Cristo, que tem vários nomes, entre eles igreja. Que significa chamados para fora. Igreja, literalmente, é o povo que é chamado para fora. Mas depois ele é enviado para dentro. Ele é chamado para pertencer a Deus, para ser o povo de Deus. E é colocado no centro da história porque Cristo é o cabeça dessa igreja, Ele é a vida. Na realidade, cabeça, ela não é simplesmente a ideia de cabeça na Bíblia, especialmente vindo do Antigo Testamento, não significa tanto a questão da mente, do governo e do comando. É muito mais, é o centro da vida. É mais do que simplesmente governo. É a vida. A vida da igreja é Cristo. Não é apenas que Ele dá ordens. Ele é a vida. Ele é a própria vida da igreja. A minha e a sua vida. Deus nos coloca no centro da história. Cristo vive em nós. Cristo vive na igreja. E tudo isso é para o louvor da glória de Deus. É para Deus ser engrandecido. É para Ele ser reconhecido no universo como único, poderoso, capaz, amoroso, salvador. Aquele que é capaz de transformar tudo que não presta e fazer disso algo que tem sentido, que caminha para um final feliz. Deus nos escolheu para o seu louvor. Que grande privilégio, um privilégio que nos traz responsabilidade. E no centro de tudo, resumindo, Cristo vive e reina na igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo, e sim o mundo em relação à igreja. E é por meio da igreja, que é o corpo de Cristo, que Ele fala, que Ele age, que Ele preenche tudo com a sua presença. Onde nós estamos, Cristo está. Nós somos o corpo de Cristo. Nós levamos a vida de Cristo. Não só no domingo, não só nesse hora e meia de culto coletivo, comunitário.
Que privilégio, que responsabilidade. Então eu faço uma pergunta: se a igreja ocupa um papel tão central assim, nessa grande história que Deus está escrevendo, por que é que tantos cristãos não se entusiasmam? Por que que tantos cristãos não se engajam na missão de Deus? Por quê? A resposta é simples: porque continuam espiritualmente infantis. Não mais crianças, como nós lemos aqui. Isso é uma coisa que aparece várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, da igreja de Corinto, Paulo escrevendo o seguinte: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como vocês pertencessem a esse mundo ou fossem criancinhas em Cristo. E a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Paulo passou um bom tempo lá, várias vezes. Tive que alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois vocês não estavam aptos para receber alimento sólido. E ainda não estão. Ele escreve a carta, depois de ele estar lá com eles, trabalhar com eles, ajudá-los a crescer, e ele agora de longe, essa carta dizendo: olha, não mudou nada. Vocês ainda estão controlados por sua natureza humana, têm ciúmes uns dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que vocês são controlados pela sua natureza humana e vivem como pessoas do mundo? Criancinhas em Cristo. A criança é assim mesmo: eu quero, não vou dar e tal, briga, puxa para cá, puxa para lá. Mas com o tempo, isso precisa mudar. Na carta aos Hebreus, o escritor diz, há muito que nós gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. E talvez você se lembre daquela palavra de Tiago, que disse: não adianta olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e sair dela como se fosse um espelho, que você olha a sua aparência, vai embora e esquece do que você ouviu, do que você leu, do que aquilo que Deus falou com você. Vocês são displicentes acerca do que ouvem. E não é simplesmente escutar, é quando aquilo entra e Deus fala, e você sabe que é para você. Displicentes. A essa altura já deviam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E a qualidade da criança não sabe o que é justo, o que é certo. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Eu gosto da mensagem, que ela traduz de uma maneira parafraseada. Ela diz: chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. No texto que nós lemos hoje, nessa versão transformadora, o versículo 14 diz: então, ele põe no futuro, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Deixa eu destrinchar um pouco isso aqui. Cristãos infantis, veja, a primeira expressão é levados de um lado para outro, e a palavra aí, o verbo, a palavra que é usada é a ideia de onda, é um verbo que expressa esse vai e vem de uma onda, aquela que vem na praia e volta, vai e vem, onda é isso. E essa é uma metáfora muito boa para descrever cristão que não cresce. Ele sempre vai no impulso mais forte do momento. Se é uma ideia nova, se é uma igreja, se é um livro, se é um curso, se é um pastor, se é uma bênção, ela vai para cá, vai para lá. E nós estamos vendo isso hoje mais do que nunca, porque a nossa sociedade, a nossa cultura, é uma cultura com muita dificuldade de fidelização. Os mais velhos não têm muita dificuldade de fidelização, mas os mais novos, esquece.
vai procurar outro lugar, vai para outro lugar. Essa tendência de ser levado para um lado, para o outro, como onda, é uma característica de criança. A pessoa que amadurece, ela muda. Ela não se deixa mais simplesmente ser levada por ondas. Porque ela se tornou uma pessoa adulta, como nós lemos em Hebreus 5. Pela prática, ela já sabe discernir o que é certo e o que é errado, o que vale e o que não vale. Uma outra metáfora que ele usa aí é a metáfora do vento, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. Vento. E aí não é a palavra pneuma, que é aplicada para o Espírito Santo. Aí é outra palavra que é a palavra que dá ar, a palavra ar. Inclusive, eu acho que muitos cristãos estão precisando de um anemômetro espiritual. Se você sabe o que é um anemômetro, é um aparelho que mede a velocidade e às vezes a direção, e até muito mais, tem muito mais complexos, mas a velocidade e muitas vezes a direção do vento. Nós precisamos de um anemômetro espiritual, porque há vários ensinamentos novos saindo por aí, e nós sabemos disso, eu posso citar alguns. O Evangelho da Prosperidade, que promete que Deus colocou a gente por cabeça e não por cauda, então se eu estou doente, ou se eu por acaso estou com alguma dificuldade, se eu perco o trabalho, se, sei lá, alguma coisa ruim me acontece, é porque me falta fé, porque com fé com certeza eu vou ser vencedor, eu vou vencer a minha doença, eu vou conseguir trocar meu carro, eu vou conseguir aquela bênção que eu estou querendo, com certeza. O problema é que eu não acredito nisso. Porque a prosperidade faz parte da vida do cristão, material e qualquer tipo. Esse foi um vento de ensinamento que ainda está por aí. Não faz muito tempo que surgiu, e muitas pessoas ainda pregam e creem assim, que Deus não é capaz de saber o futuro. Que Deus deu mais ou menos um teísmo, que a gente chama de teísmo aberto. Deus coloca a gente, dá um empurrãozinho, vai embora, agora se vira. E Deus não controla realmente nada. Então, de repente, eu orar pedindo para Deus fazer isso, ou fazer aquilo, ou intervir numa certa situação, na realidade é uma coisa sem sentido. Porque Deus largou. Sou eu que vou construir, eu que vou fazer, nós é que vamos fazer a coisa acontecer. Não tem que ficar pedindo para Deus fazer. Agora, tem uma certa verdade no sentido de que, quando nós dependemos de Deus, isso não significa que a gente fica inativo e para de agir e para de obedecer. Pelo contrário, tem tanta coisa já revelada nas Escrituras que, se a gente seguir, vai dar certo. Porque são princípios, assim como a lei da gravidade. Ou você usa a lei da gravidade a seu favor, ou você vai se dar mal. Da mesma forma são as leis, vamos dizer assim, os princípios espirituais, a maneira como Deus nos criou. E Deus fala algumas coisas com clareza. Por outro lado, nós cremos num Deus que intervém, sim, que é capaz de fazer milagres, sim, que é capaz de curar, sim, que é capaz de responder orações e Ele responde sim. Nós temos um Deus que interage conosco. Ele não deixou a gente ao nosso bel prazer ou como a gente quiser viver e como a gente conseguir viver. Porque se fosse assim, a gente poderia concluir que, de fato, as leis que dominam o mundo são leis do mercado, do capital, dos privilégios, do pedigree, do poder. Ora, se eu crer nisso, de uma forma absoluta, eu vou abandonar a minha fé em Deus e em Jesus Cristo. Eu não creio nisso. Eu não seria pastor se eu cresse que Deus não tem qualquer possibilidade de intervir na ordem das coisas e nas vidas, principalmente na minha. São ventos de novos ensinamentos, que minam, aliás, nem permitem que a gente entenda quem é Deus e qual é a natureza da vida que Ele nos deu para viver aqui.
E o processo que ele está de reconciliar consigo mesmo todas as coisas em Cristo Jesus. Isso talvez, para alguns, quando a gente fala uma coisa desse tipo, talvez pudesse ser que nem o escritor de Hebreus. Não dá, é muito difícil. Fica no plano da nuvem, não dá para captar. Meus irmãos, se nós não aprendermos a deixar que a nossa mente reflita em coisas que sejam profundas, que não sejam simplesmente 1 mais 1 igual a 2. Se a gente adotar um estilo de vida absolutamente pragmático em relação à nossa fé, nós vamos perder muito. Nós vamos viver ansiosos, estressados, querendo controlar até mesmo como Deus vai agir. Frustradíssimos quando as coisas não dão certo, apavorados, com medo, ansiosos. Nós precisamos permitir que essas grandes verdades permeiem, são simples, permeiem o nosso coração, a nossa mente, de tal maneira que elas tirem o peso das nossas costas. Que a gente possa entender, por exemplo, uma frase como: e nós nos gloriamos não somente na paz, que temos a justificação, mas nos gloriamos mesmo nas tribulações. Que frase é essa? Qual é o sentido disso? Nos gloriar na tribulação. Se nós não pararmos para aprofundar, para refletir, para permitir que essas verdades eternas, transformadoras, completamente contrárias ao espírito dessa época, permeiem nossa mente e o nosso coração, nós vamos continuar infantis, espiritualmente falando. E o texto continua dizendo: influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O verbo aí vem da palavra cubo, que já existia no grego, existe, que é dado. E lá naquela época já tinha aquele joguinho de dados, sabe, para enganar? Sabe aquele negócio? E aí você joga e engana, e o pessoal entra mesmo, né? E essa é a ideia, essa é a metáfora. Quando as pessoas jogam para a gente uma coisa que, poxa vida, isso aí é a resposta. É isso que eu estou precisando. Jogou o dado, opa, 6, 6, 2, 6, pronto, acabou, né? Mas é falso. É falso. E tem muita coisa sendo usada por Satanás com aparência de verdade. E não precisa nem a Bíblia dizer, né? A palavra do ano, 2 anos atrás, foi qual? Pós-verdade, né? A palavra do dicionário, né? Da organização que faz o dicionário, quem sabe? Oxford. A palavra do ano foi pós-verdade. Pós-verdade não quer dizer verdade. Não precisa ser verdadeiro e genuíno. Não existe mais algo que seja absoluto. Mas se a maioria se emplaca, se vende, se chama atenção, se tem não sei quantos milhões de seguidores, pronto, aí está valendo. Muito cuidado. Muito cuidado. Essas são características dos crentes infantis. Não é isso que Deus tem para a gente. Quando a gente lê no versículo 13, antes do versículo 14, nós lemos, o alvo é outro. Até que alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Há 2 ideias principais aí. O alvo de Deus para nós, como seu povo, é que a gente experimente o que significa unidade. A unidade da Trindade. Deus quer dar para nós uma experiência que Ele tem na Trindade. Deus quer que a gente experimente o que significa de fato comunhão. Cristo orou por isso. Na última oração, antes de ir para a cruz, Ele disse: Pai, eu oro não somente por esses, os discípulos, mas por aqueles que vierem a crer por intermédio deles. Geração em geração, Jesus orou por nós. Lá, por nós. E o que Ele pediu para Deus? Que eles sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim. Unidade. Numa outra
momento dessa conversa que Jesus teve, terminando com essa oração, ele disse: se aquele que me ama obedece os meus mandamentos, e que obedece os meus mandamentos, eu o amarei, e o Pai também, e nós viremos para ele, faremos nele morada. E ele faz isso na pessoa do Espírito Santo, que não é dado apenas individualmente. O Espírito Santo não é uma exclusividade pessoal, ele habita na igreja, no corpo de Cristo, formando um só corpo. Somos uma família, somos um povo, uma nova humanidade. Unidade, baseada na fé e no conhecimento do Filho de Deus. E o outro alvo é maturidade. Não mais crianças. Uma maturidade chegando à completa medida da estatura de Cristo. A medida da maturidade não é o pastor, não é o fulano, a fulana, não é uma pessoa humana, por mais espiritual e santa que essa pessoa seja. A medida, a referência é Cristo. Quando a gente pergunta, mas que cara tem isso? Que cara tem isso? A gente vê isso em Efésios, nos versículos 15 e 16. A gente volta. Estamos fazendo uma engenharia reversa aqui. Em vez disso, falamos a verdade em amor. Aliás, está no futuro. Falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. E eu mencionei que a ideia de cabeça não é só o governo, mas é a própria vida. É o centro da vida da igreja. Tudo sai de Cristo. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você quer saber qual é a fotografia da unidade, da maturidade? Está aqui. Essa é a descrição de uma igreja que experimenta unidade e maturidade. De uma igreja que é constituída não de crianças, mas de adultos, espiritualmente falando. A igreja que deixou de ser infantil, portanto, é uma igreja onde existe comunicação verdadeira e amorosa. De vez em quando a gente volta a esse assunto aqui. A necessidade da gente amar o suficiente para chamar a pessoa de lado que a gente ama, e a gente se preocupa e dizer: eu estou percebendo, eu estou vendo uma coisa, o que a gente faz em casa. Deveria fazer. No âmbito do corpo de Cristo. Nós temos aqui muitos que frequentam pequenos grupos, que fazem parte de grupos familiares espalhados pela cidade durante a semana. Essa é uma dimensão da vida comunitária muito especial, porque ali a gente se conhece mais, a gente reparte mais. A gente reparte as dores, as alegrias, a gente reflete sobre a palavra de Deus, sobre a aplicação de certos princípios, que são muito difíceis de colocar em prática, né? Ali a gente fala sobre os nossos filhos, muitas vezes, ou quando eles são os filhos, eles vão falar sobre os pais. É ali que a coisa é um caldeirão, ali que a gente tem a oportunidade de pensar junto. Mas é ali também que precisa haver essa comunicação verdadeira e amorosa. Saber ouvir, ter sensibilidade. Às vezes a gente chega do trabalho no meio da semana de noite, a gente, o que está por trás daquela vida, o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu nos dias anteriores, o que a pessoa está trazendo. E muitas vezes a gente vai para essa reunião com esse encontro, com aquela expectativa, e é gostoso, nós somos amigos. Mas é uma oportunidade da gente crescer nessa dimensão, da gente ouvir uns aos outros, da gente sentir o que os outros estão sentindo. Dá trabalho, tem um custo, não é fácil. E nós não estamos cumprindo tabela. Eu faço parte de um pequeno grupo. Não, nós fazemos parte do corpo de Cristo, da nova humanidade, da família de Deus.
É um aprendizado. Lembra que está no plural, no futuro? Seremos, falaremos a verdade em amor. Isso é um alvo. A igreja que quer deixar de ser infantil vai aprender o que significa essa comunicação verdadeira e amorosa no dia a dia. Não vou ligar para o fulano não. Porque se eu ligar, ele vai começar a despejar um monte de coisa. Meu coração está apertado, eu orei por ele hoje, mas não vou ligar não. Porque se eu ligar, vai levar meia hora, no mínimo. Essa autoproteção, ela é necessária. Às vezes a gente tem que ter os nossos limites, sim. Mas essa autoproteção exacerbada da sociedade atual, ela vai contra aquilo que Deus quer que a gente experimente. Em segundo lugar, crescimento em todos os aspectos referenciado em Cristo. Referenciado em Cristo. Tudo. Não olha para outro primeiro, olha primeiro para... Vamos olhar na Bíblia. O que Jesus falou? Como ele agiu? O que ele tem a dizer sobre isso? O que ele revelou sobre isso? O que a vida dele mostrou sobre isso? E em terceiro lugar, a gente vai terminar. Um corpo que cresce saudável em amor. O que significa isso? As partes se encaixam. As partes se encaixam. Ou seja, a mão não fica com ciúme do pé ou achando que o olho é melhor. Ela é mão. Ela vai agir como mão. E ela precisa ser mão. Para o corpo ser corpo. Saudável. O olho tem que ser olho. E assim por diante. Cada parte é importante, elas se encaixam, elas se enxergam como fazendo parte de uma mutualidade. De um tecido que precisa estar juntos para poder ser forte. As personalidades, os jeitos, todos nós temos espaços enormes para crescer. Todos nós temos defeitos que precisam ser corrigidos e nós vamos morrer precisando de correção. O foco não está nos nossos defeitos. O foco está em como é que eu posso reconhecer a graça de Deus na vida dela ou dele. O que eu posso enxergar nele ou nela que é positivo, que é uma contribuição, que é algo que Deus pode usar. Às vezes a gente enxerga primeiro no outro o valor, porque a própria pessoa não se enxerga e não acha que tem valor. E às vezes uma palavra, você não quer ajudar nisso? Vamos comigo, vamos fazer isso. E a pessoa brilha, desabrocha. Se encontra. Nunca ninguém me chamou, nunca ninguém me deu oportunidade. As partes se encaixam. Cada parte cumpre a sua função. Sabe? E se sente bem. Eu estou aqui porque eu amo fazer o que eu estou fazendo. Eu estou aqui porque eu estou aprendendo a fazer o que eu estou fazendo. Eu estou aqui porque eu quero, em primeiro lugar, servir o Senhor. E os que Deus ama são as pessoas. Eu não preciso que me diga obrigado. De vez em quando vai chegar um e vai criticar e vai reclamar porque não estava bom. Vai acontecer. Para quem que você está fazendo isso? Por que você está fazendo o que você faz? Cada um cumprindo a sua função, o corpo começa a ficar mais saudável. Não preciso ficar olhando para o lado, só vou fazer se ele fizer. Eu só vou ajudar se mais gente for. Eu sozinho não. Aí eu olho para ver se tem uns 2 ou 3 que levantaram, aí eu vou. Não, eu sou o primeiro. Eu pulo. Eu chego correndo. E no caminho eu falo assim, vamos lá, vamos fazer junto. Vamos lá, me ajuda. Olha lá, está precisando. Cada parte cumpre a sua função e cada parte ajuda as demais a crescer. Se você quiser aprender a correr distâncias, fala com a Ítala, fala com a Lia. Se você quiser aprender a andar de bicicleta como um profissional, fala com Fauzi. Se você quiser aprender a cozinhar assim comidas exóticas, fala com o Celcinho. Opa, não é o Celcinho. Cada um de nós tem uma característica, algo que a gente faz bem.
E quando a gente quer entrar numa área nova e aprender alguma coisa, a gente vai procurar quem faz bem. Não é verdade? Nós vamos pedir ajuda, porque a gente quer crescer nessa área. Se você quer vencer um pecado na sua vida que te atormenta, a quem você vai pedir ajuda? Se você está com um problema em casa, conjugal, quem é que você vai procurar para dizer como é que você resolveu esse problema que você já teve? Quando você tem um problema com a sua mente, muito difícil de controlar pensamentos de, de vingança ou de retaliação, e você está muito amargurado, não consegue perdoar alguém, quem é que você vai procurar para orar com você, para abrir o seu coração, para te ajudar? É isso que diz aqui a palavra de Deus, cada parte ajuda as demais a crescer. É nessa dimensão que nós precisamos nos ajudar. Novamente, os pequenos grupos podem ser esse espaço em que a gente abre o coração. Desde que, quando a gente abrir o coração, os outros não olharem assim, ou pelo menos pensarem, nossa, que problema horrível, graças a Deus que eu não sou que nem aquele publicano, eu sou um fariseu. Meus irmãos, a igreja que deixa de ser infantil é uma igreja que começa a trabalhar e viver de uma outra forma. E eu vou terminar dizendo que Deus, sabendo que a gente precisa de estímulo para viver dessa maneira, colocou alguns operários na igreja. Esses operários, versículos 11 e 12, são chamados de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles estão lá no meio para cutucar. Eles estão lá no meio para cutucar. Para dizer, vamos gente. Opa, acorda. Vamos lá. Tem uma missão para cumprir. Tem uma oportunidade ante nós. Nós estamos vivendo em São Paulo. Olha o mundo. Nós estamos aqui para brilhar. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso papel. Apóstolos e profetas pertenceram a uma categoria, tecnicamente falando, que já passou. Apóstolos no sentido que foi usado aqui, em Efésios, no capítulo 2 também, fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos eram pessoas, os 12, mais alguns, como Barnabé, Andrônico e Júnias, Paulo, o próprio Saulo, Paulo e outros. Alguns são nomeados no Novo Testamento. E eram pessoas com autoridade sobre toda a igreja. É aquela primeira geração, e para ser apóstolo tinha que ser testemunha ocular da ressurreição e ter vivido na época de Jesus Cristo. Eram características necessárias e eles aparecem lá quando eles escolhem Matias para tomar o lugar de Judas, que foi o traidor. Apóstolos. Essa turma passou. Foi a primeira geração, porque foram eles que deram essa base para a igreja. E quando a gente lê em Atos 2... a igreja, os cristãos, perseveravam ou permaneciam ouvindo o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Não havia nada escrito. Profetas viajavam pela igreja. Eles eram também pessoas que Deus colocou na igreja, eram itinerantes. Eles iam de igreja em igreja e tinha uma palavra de Deus naquela ocasião para uma igreja assim, para uma igreja assado. Ágabo é um exemplo disso, que aparece no livro de Atos. Mas esses também existiram de uma maneira especial, numa época em que não havia Bíblia, não havia Novo Testamento, não havia, a revelação não estava completa. E Deus usou esses homens desta forma. Eles eram muito menos predizendo o futuro, mas muito mais prodizendo aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Os evangelistas, Timóteo 1, Paulo faz o trabalho do evangelista, talvez hoje possa ser comparado aos missionários, aqueles cuja tarefa é levar o evangelho aonde o evangelho ainda não chegou. Mas os pastores e mestres são locais, eles são colocados na igreja local. É ali que eles ficam, é ali que eles trabalham, é ali que eles se dedicam.
Eles pastoreiam, guiam, cuidam espiritualmente do povo e ensinam a palavra de Deus. E eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra, a obra de Cristo e edificar o corpo de Cristo. Eles são operários, mas não estão sozinhos. Eles são operários que levam os outros a trabalharem, porque eles são poucos. Eles são multiplicadores, se você quiser uma palavra mais contemporânea. Queridos irmãos, dá uma Bíblia para mim, dá um grupo, faz uma pergunta, o que a Bíblia diz, eu vou embora. E daqui a pouco você tem que falar assim, chega, Paulo, é o meu negócio. Gosto de ensinar, gosto de estudar. Quando eu me preparo para falar para vocês aqui, eu mergulho, eu gasto horas. Eu fico durante a semana, aquilo está na minha cabeça. Às vezes estou sentado, tem um intervalo, a coisa vem, eu estou lá, eu estou ruminando, orando e pedindo, Senhor, me dá a tua palavra para a igreja. A palavra já foi dada, mas o que o Senhor deseja? Que eu abra essa palavra, divida essa palavra com o teu povo. E a palavra que Deus me deu nesse início de semestre, nesse final de 2017 é essa: não mais crianças. Vamos crescer, nós temos quase 8 anos de idade, como igreja, como comunidade. Somos quase pré-adolescentes. Estamos quase mudando de classe, né? Daqui a pouco a gente vai para o Felipe, né? Mas ainda não. Precisamos crescer. Precisamos deixar de ser crianças. E aqui é uma boa hora para a gente colocar um anemômetro, uma aferição, da nossa vida espiritual, baseado nessas coisas que nós estamos refletindo nesta manhã. A coisa é tão séria, que no começo do livro Paulo orou. Ele ora nas cartas, sempre, porque ele sabe que apesar de todo o esforço dele, de toda a dedicação, de todo o ensino, ele sabe que só Deus é capaz de fazer a obra realmente de mudar uma vida, mudar uma igreja. E essa é a oração, se a gente quiser uma reza brava, para curar ignorância e miopia espiritual. As 3 coisas que Paulo pede a Deus, ele ora. Lá no capítulo 1, você pode ver que ele para orar, e ele ora para Deus abrir o entendimento, dar sabedoria, ajudar aqueles cristãos de Éfeso a enxergarem o quê? A esperança concedida àqueles que ele chamou, a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo, e a grandeza insuperável do poder de Deus para nós, para conosco os que cremos. Sempre, veja, os que chamou, o seu povo santo, para nós, os que cremos. Esperança, herança, poder de Deus. Na medida em que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ensinada, refletida, meditada, vivida, vai nos dando um entendimento de quem realmente nós somos, e nós não somos um povo qualquer. Comecei por aí. Quando nós entendemos o nosso papel central no que Deus está fazendo no mundo, nesta geração, nesta cidade, através de nós. Quando nós captarmos como, para Deus, nós somos estratégicos. Não que Ele não possa fazer sem a gente, mas Ele escolheu a gente. Ele escolheu a gente. Por incrível que pareça, Ele nos escolheu para isso. Portanto, queridos, terminando aqui com essa passagem linda na linguagem da mensagem. Ele concedeu dons em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com as suas dádivas, concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão
e dedicação eficiente ao Filho de Deus. Como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Esse é o alvo. Para lá estamos caminhando. E pela graça de Deus, assim nós seremos e viveremos. Amém?